Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui, em 1 João 4:7, diz bem assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós temos que amar a todos. Porque o amor, ele é de Deus. Quem não ama, não é de Deus. A gente tem que amar até quem nos faz o mal. Até quem nos odeia. É fácil, não é? Aleluia. Mas peça força para Deus. Ore. Ore por aquela pessoa. Abençoe ele. Porque disso depende da tua salvação. Não guarde mágoa, ódio, rancor de ninguém. Pelo bem de sua alma. Aleluias. E em 1 João 4:20, diz bem assim: Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Tá vendo? Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, o meu próximo, eu sou mentiroso. Para mim amar a Deus, eu também tenho que amar o meu próximo. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. É forte isso. É a Bíblia que está dizendo aqui, a palavra de Deus. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha aí. Se eu não amo o meu irmão a qual eu estou vendo, como é que eu vou amar a Deus a qual eu não estou vendo? Eu creio, eu acredito nele, mas eu não vejo. Do mesmo jeito, se eu não amo o meu próximo, a qual eu estou vendo. Quem não ama o seu próximo, ele não ama a Deus. Se ele disser que ama a Deus e ele odeia o seu próximo, a Bíblia chama essa pessoa de mentiroso. E o mentiroso não é salvo. O mentiroso, ele não tem salvação. Isso é forte. O Senhor Jesus diz bem claro aqui. Ele diz assim, ó. Em Mateus capítulo 5, no versículo 43 ao 45. Ele diz bem assim. Vamos no versículo 43. Jesus diz assim. Aleluia. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Que na época de Moisés, os inimigos dos filisteus naquela época eram mortos. Se pegasse um bruxo, um feiticeiro, eles também eram mortos. Os feiticeiros tinham que ficar fugindo. Se pegasse alguém em adultério, em prostituição, também era morto. Mas aí, quando Jesus veio, Jesus falou bem assim. Há mais de 2000 anos atrás, ele falou assim. No versículo 44. Eu, porém, vos digo
Aleluias. É forte. De novo, versículo 44. Jesus diz bem assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eita glória. Tá vendo? Nós temos que orar pelos nossos inimigos, amar. Temos que amar os nossos inimigos. Esses inimigos aqui é aquelas pessoas que é o nosso mal, que nos odeiam, que nos caluniam, que falam mal da gente. Nós temos que amar eles. Orar pelos que vos perseguem. Orar pelas aquelas pessoas que perseguem a gente, que nos caluniam, que falam mal da gente. Aleluia. Temos que orar por eles. Para ser salvo é forte. Não é de qualquer maneira que a pessoa tenha salvação, não. A gente é salvo se fazer igual está na palavra de Deus. Se não, não é salvo, não. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, é a vontade da palavra de Deus. Isso é forte. Aí o Senhor Jesus diz bem assim, no versículo 45. Mateus, capítulo 5, no versículo 45. Ele diz bem assim: para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Aleluias. Ou seja, se eu não oro, não amo os meus inimigos, a pessoa que se levanta contra mim, se eu não oro pelas pessoas que me perseguem, se eu não perdoo, eu não me torno filho de Deus. Porque esse Pai Celeste aqui é Deus. E Jesus diz bem claro: para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Então, para você ser filho de Deus, filha de Deus, você tem que amar os seus inimigos e orar por quem lhe persegue. Aí sim você se torna filho e filha de Deus. É forte? Mas é a palavra do Altíssimo que está dizendo aqui. É a palavra do Todo-Poderoso. É o Deus que criou a terra, que fez o céu, o mar e tudo que neles há. Criou os animais, as árvores, criou a gente. Foi Deus que nos fez. Esse fôlego de vida que está na gente, foi Deus que nos deu. Quando Ele tira, a pessoa parte. Aqui nós somos que nem a neblina. Isso é forte. Por isso que... Aleluias. O Senhor Jesus, ele diz bem assim, aqui em Mateus, no versículo 14 e 15. Jesus, aqui é o próprio Filho de Deus dizendo, hein? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha, se eu perdoo as pessoas que me ofendem, que me caluniam, também Deus vai me perdoar. Olha só. Continuando. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Aleluias. Olha só. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se eu não perdoar os homens, as pessoas, quando fala homem, é homem e mulher. Se eu não perdoo as pessoas que me ofendeu, que se levantou contra mim, falou mal de mim, me caluniou, se eu não perdoo eles, Deus também não me perdoa. Porque eu também sou falho. Nós somos falhos. A gente erra todo dia. E numa hora dessa, Deus também não perdoa. Ele não vai me perdoar. Ele não perdoa a gente quando a gente pedir perdão para Ele pelos nossos erros. Pelo simples fato de eu não perdoar o meu próximo. As pessoas que querem o meu mal. Para mim receber o perdão de Deus, para nós receber o perdão de Deus, nós temos que perdoar. Se a gente não perdoa, Deus também não perdoa nós. Olha só. Para você ser perdoado por Deus, nas suas orações, quando você pedir perdão por algum erro que você fez, ou um hábito que a gente tem, toda vez na hora de dormir, antes de dormir, pedir perdão pelos erros, perdão pelas falhas. Então, se eu não perdoo o meu próximo, que errou contra mim, Deus também não me perdoa quando eu estiver orando ali, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Deus não perdoa. E uma pessoa, aleluia, e uma pessoa que não tem o perdão de Deus, essa pessoa está condenada. Porque ele está vivendo uma vida de desobediência. Ele não está obedecendo a palavra de Deus. Temos que perdoar para ser perdoado. Ou seja, temos que perdoar para sermos salvos. Aleluia. E a palavra de Deus diz aqui para nós, em Hebreus 12, no versículo 15, diz bem assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Se privar é se afastar da graça de Deus, daquele favor imerecido. É forte. Aleluia. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Olha, nenhuma amargura, de que nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz, ou seja, nada de amargura, de mágoa, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Ou seja, a própria palavra de Deus está dizendo aqui que pela amargura, ou seja, pela mágoa, muitas pessoas estão se contaminando. Você vê essa falta de amor tão grande aí, o que passa nos jornais, nessas guerras, pessoas se destruindo umas às outras, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai, filha matando mãe. É uma falta de amor tremenda. A raiz de amargura, falta de amor, falta de Deus. Porque quem não tem amor, não tem Deus. Porque Deus, Ele é amor. Aleluia. Então, por causa, a Bíblia está dizendo, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha só.
Isso é forte. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja, aqui está dizendo que por ela muitos se contaminam pela mágoa, pela amargura, que é a mágoa, o ódio. E quando isso acontece, a pessoa se priva da graça de Deus, ou seja, ele se afasta da graça de Deus. Ele está rejeitando a graça de Deus. Ou seja, ele não está querendo a salvação. Aleluia. Porque nós somos salvos pela graça. E uma pessoa que está privada da graça, que se priva da graça, está se privando da salvação. Está se afastando da salvação. Está se afastando de Deus. Agora a pessoa que está na graça é a pessoa que está obedecendo a palavra. Não adianta nada eu dizer que eu estou na graça. Agora Jesus veio, morreu por mim, eu estou na graça. Aleluia. Mas se eu não obedecer a palavra de Deus do jeito que ela está dizendo aqui, eu perco a minha salvação mesmo estando na graça. Porque ninguém é salvo sem obedecer a palavra de Deus. Temos que obedecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Nós temos que guardar os seus mandamentos. As suas leis. Obedecer. Está escrito lá o quê? Honra teu pai e tua mãe. Está escrito também: não matarás, não furtarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás nada do teu próximo, nem coisa que pertence ao seu próximo. Eu tenho que obedecer para ser salvo. Se eu não obedecer a palavra de Deus, mesmo muitos dizendo: agora nós estamos na graça. Uma vez na graça, sempre na graça. Se não obedecer a palavra de Deus, não adianta. Jesus fez a parte dele. Sim, nós estamos na graça. Aleluia. Nós estamos na graça. Jesus veio, morreu por nós, um favor que Deus nos deu, uma bênção que Deus nos deu, um favor imerecido. Nós não tínhamos esse direito, nós já estávamos condenados, mas Jesus veio, Deus deu o seu Filho para morrer por nós, para nos dar o direito da salvação, coisa que nós não tínhamos. Aí agora, Jesus já fez a parte dele. Ele morreu por nós. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo, à direita de Deus Pai. À direita de Deus. Jesus está vivo.
Ele está vivo. A parte dele ele fez. Agora cabe a nossa parte. É obedecer até o final. Final de quê? Final da nossa vida. Jesus falou: aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, a pessoa que permanecer firme até o fim de sua vida, enquanto o fôlego de vida tiver nas narinas, quem permanecer firme até o final, antes de morrer, mas permanecer firme, e quando partir, ele tem a salvação. Porque morreu obedecendo a palavra de Deus. Mas, se a pessoa não obedecer a palavra de Deus, fazer coisas feias, ficar cometendo pecado, pecados e mais pecados, e não quer se arrepender, não quer deixar, não quer parar, essa pessoa, quando morrer, ela não tem a salvação. Não tem. Jesus disse o quê? Que nós temos que negar nossas vontades. Temos que tomar nossa cruz e temos que seguir o Senhor Jesus. Temos que renunciar às nossas vontades. Aquilo que a carne pede para pecar, para errar, nós temos que negar. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito quer. Temos que se inclinar para as coisas do Espírito e morrer para a carne. Dizer não para a carne. Dizer não para o pecado. Dizer não para o erro. Dizer não para a injustiça, para o engano, para o adultério, para a prostituição. Ou seja, dizer não para tudo que há de errado. Tudo que a Bíblia condena, a gente tem que dizer não. Pois a palavra de Deus diz para nós que não é para nós amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não é para nós amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha aí. Então a gente não podemos amar nada deste mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a Bíblia diz bem claro: o mundo jaz no maligno. Esse mundo está perdido. Então, busque a Deus. Entregue a sua vida para Deus. Em nome de Jesus Cristo. Porque sem Deus é só ilusão. Só tem vida com Jesus. Só tem vida com Deus. Sem Jesus não há vida. Aleluia. Sem Jesus não há vida. Pois o Senhor Jesus mesmo falou. Ele diz na santa palavra de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é a verdade, a única verdade que nos leva a Deus. E ele é a vida. Então só tem vida de verdade quem tem Jesus. Quem aceitou Jesus. Sem Jesus ninguém tem vida. E ele é o caminho que nos leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a pessoa só vai até Deus
A pessoa só vai até Deus por Jesus Cristo. Se reconhecer o que o Senhor Jesus fez. Se aceitá-lo. Jesus disse o quê? Crede em Deus, crede também em mim. Não é para a gente crer só em Deus. É para crer em Deus e também em Jesus Cristo. É no Pai e no Filho. E no Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ou seja, Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus em Maria. Aleluias. Então, crede em Deus. Crê também em Jesus. Pois Jesus, ele é o caminho, ele é a ponte. Ele é a porta que nos conduz a Deus. Jesus falou: ele disse que ele era a porta. Eu sou a porta. Lá em João 10. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, sairá e achará pastagem. Olha. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Jesus Cristo. Jesus é o pão que desceu do céu. Ele é a água da vida. Ele é a água. Jesus, ele é a vida. Jesus é tudo. Então aceite ao Senhor Jesus, você que ainda não aceitou. E você que aceitou, continue firme. Porque no final de tudo, quando você partir, a recompensa vai ser maravilhosa. Você vai ser recompensado. Nada é em vão. Tudo que a gente faz para Deus, nada é em vão. Tudo que você faz para o Todo-Poderoso, as lutas que você passa aqui, as tribulações, tudo por tudo isso vai ter uma recompensa. E vale a pena passar por isso e receber essa recompensa. A coroa que nos está preparada. Pois o Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflição. Nós vamos ter aflição? Vamos sim. Com Jesus sim, nós vamos ter aflição. Mas ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, do mesmo jeito que Jesus venceu, você vai vencer. Você vai vencer. Só permaneça firme até o último dia da sua vida. Em nome de Jesus. Não saia dos caminhos do Senhor Jesus por nada. Nunca abandone a Deus. Nunca largue o Senhor Jesus. Permaneça firme até o último dia da sua vida. Disso depende a sua salvação. A sua fidelidade, a sua felicidade eterna. Você morando com Deus, com todos os salvos e com os santos anjos de Deus, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Aleluias! A cidade toda feita de ouro puro.
A cidade feita de ouro puro. A praça da cidade também feita de ouro puro. O muro de jaspe. Que lugar maravilhoso. E Jesus foi preparar o seu lugar lá. João 14 fala isso. João 14, 2, 3. A pessoa, você tem uma morada lá preparada pelo Senhor Jesus? Que maravilha. Então nunca saia dos caminhos do Senhor Jesus. Para quando você partir daqui, você ter a sua garantia naquele lugar. Amém? O inferno existe. O lago de fogo existe. A cidade santa, Nova Jerusalém, também existe. Não troque a cidade santa, Nova Jerusalém. Não troque esse lugar pelo lago de fogo. Não, pelo contrário. Aceite morar na cidade santa, na Nova Jerusalém, para sempre, com o Senhor Jesus, com todos os salvos e com todos os santos, com todos os santos com todos os santos de Deus, com todos os salvos. Os santos é a pessoa que é santo, já diz que é a pessoa que é separado. A pessoa fala, não tem ninguém santo. Tem sim. O santo é a pessoa que se separa para Deus. Viveu separado do mundo para Deus. Esse é a pessoa que está em santificação. Então, tanto vai ficar na cidade santa os salvos, todos os anjos de Deus que estão lá, junto com o Senhor Jesus e com Deus. Os servos do Senhor. A Bíblia diz que os seus servos o servirão. Ou seja, a nossa função lá é servir a Deus. É servir a Deus aqui nessa terra e servir a Deus na cidade santa. Ô glória! Amém? Louvado seja o Senhor. Não troque a sua salvação por nada. Nunca saia dos caminhos do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Seja abençoado pela mão de Deus em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.